Fica de pau. Não, lê e se for o caso a gente não vota. Faz a leitura, a gente não vota. Se ele sair. Tá. Eu explico. É lógico que continua. Fica tranquilo. Pode riscar, pode riscar. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberto a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Eu convido para secretariar os trabalhos dessa noite, em substituição ao vereador Calil Chaguri, que se encontra presente, o vereador José Antônio Serafim, que fará a leitura do expediente do dia. Requerimento número 21 de 2003. Requer do senhor prefeito municipal envio a esta Casa de Leis informações sobre a localização das 2 máquinas fotográficas profissionais de propriedade de executivo municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente ouvido egrégio plenário, requeiro do senhor prefeito municipal envio a esta Casa de Leis informações sobre a localização das 2 máquinas fotográficas profissionais de propriedade do Executivo Municipal. Justificativa. Tem esta a finalidade de dar ciência da localização deste patrimônio aos nobres edis desta Casa de Leis. Sala de Sessões, 22 de abril de 2003, Calil Chaguri, vereador. Requerimento número 22 de 2003. Requer do Poder Executivo Municipal envio a esta Casa nome do prefeito responsável pela desapropriação da Enro, data da desapropriação e valor da atual dívida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente ouvido egrégio plenário, requeiro do Poder Executivo Municipal envio a esta Casa nome do prefeito responsável pela desapropriação da Enro, data da desapropriação e valor atual da dívida. Justificativa. Tem este a finalidade de dar ciência aos demais edis desta Casa de Leis sobre o assunto pertinente. Sala de Sessões, 22 de abril de 2003, Calil Chaguri, vereador. Requerimento número 23 de 2003. Requer do Poder Executivo Municipal envio a esta Casa documentação sobre arrecadação e utilização de verbas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente ouvido egrégio plenário, requeiro do Poder Executivo Municipal envio a esta Casa de Leis documentação pertinentes aos seguintes itens: valor arrecadado e gasto para a realização dos últimos campeonatos no município, cópias das notas fiscais de aquisição de equipamentos, troféus, medalhas, etc., cópia dos comprovantes de depósito referente aos aluguéis da quadra do centro comunitário, esclarecimentos quanto à utilização de verbas do Fundef para a realização de reparos nos motores das piscinas do centro comunitário. Justificativa. Conforme combinado na 4ª sessão ordinária realizada no último dia 13 de março de 2003, o senhor secretário da Cultura, Esporte e Lazer, Duílio César Leite Gonçalves, comprometeu-se a enviar a esta Casa a documentação supracitada e até o presente momento não obtivemos nenhuma resposta. Por estes motivos se faz necessário o presente requerimento. Sala de Sessões, 23 de abril de 2003, Elias Aldrigue, vereador. Convite do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Temos a honra de convidar Vossa Excelência e digníssimos integrantes desta Casa de Leis para a solenidade alusiva ao 35º aniversário de criação do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que será realizada às 10 horas do dia 25 de abril de 2003, na Rua General Júlio Marcondes Salgado, 414, Centro, Botucatu. Major PM José Luiz Rubim. Convite para participar da palestra na Casa da Agricultura sobre o seguinte programa: Homem do Campo,
dia 25 de abril, às 9h30. Invertendo um pouco aquilo que nós costumamos fazer quanto à votação dos requerimentos, nós vamos votar esses requerimentos agora. Então, eu vou colocar em discussão e votação o requerimento número 21/2003, de autoria do vereador Calil Chagor, o qual requer do Poder Executivo informações sobre aonde se encontram 2 máquinas fotográficas de propriedade do município. Em discussão, o requerimento 21/2003. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, segundo essas máquinas fotográficas, informações de um senhor, essas máquinas já foram adquiridas, tem notas, tudo na prefeitura, já em governos anteriores, e hoje não se encontram essas máquinas fotográficas na prefeitura. Então eu gostaria de saber aí da nota, da compra dela e qual é o destino dessas máquinas, informações. Era isso que eu queria. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação o requerimento 21/2003. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contra fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 22/2003, também de autoria do vereador Calil Chaguri, o qual requer informações a respeito da desapropriação da Enro. Em discussão, com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, comenta-se muito sobre essa desapropriação da Enro, e nós não sabemos aí o destino, se está com o proprietário, se foi devolvida a terra, ou se pertence à prefeitura, e qual é o valor hoje que nós vamos ter que pagar, entendeu? Então, chegando assim, eu acho que aí o município vai ter que pagar essa desapropriação, então eu gostaria de saber qual é o valor que está hoje essa desapropriação, quanto se encontra isso. Ainda em discussão? Com a palavra a vereadora doutora Adriana. Com relação a esse requerimento, se me permite o autor do mesmo, o vereador Calil, eu gostaria, ouvido o plenário, que fosse acrescentado ao requerimento se há algum valor depositado em juízo com relação a essa desapropriação que tenha sido depositado pelo Executivo, se há, qual o valor e em que data ele tenha sido depositado. O vereador Calil Chaguri aceita, concorda com esse adendo ao requerimento? Esse requerimento seria para saber se já foi depositado alguma coisa em juízo? Tudo bem, eu concordo. Então eu peço a nosso secretário fará novamente o requerimento e eu peço que o vereador passe para assiná-lo amanhã. Eu coloco então em discussão, em votação, o requerimento 22/2003, de autoria do vereador Calil Chaguri. Dá tempo de colocar mais alguma coisa? Com a palavra o vereador José Delbem. Complementando a solicitação da vereadora Adriana, se foi feito algum depósito, eu gostaria de saber que no caso afirmativo, no caso positivo, qual o prefeito que fez esse depósito? O vereador concorda também com a... Tá, muito bem. Então vamos... O vereador Benedito também quer se manifestar. Voltamos à discussão do requerimento, por favor. Senhor presidente, caso já estivesse devolvido esse terreno da Enro, qual a responsabilidade da prefeitura com o proprietário desse terreno? Porque, pelo que eu entendo, esse terreno já foi devolvido, mas a prefeitura tem que responsabilizar pelo uso do terreno. Então, eu gostaria de saber qual a responsabilidade pelo uso do terreno da desapropriação que foi devolvida já. Também consulta o vereador Calil Chaguri. Perfeito. Senhor secretário, por favor, então, o senhor anote e amanhã assiste a fita para fazer todos esses acréscimos, tá bom? Mais alguém com uso da palavra na discussão desse requerimento? Então eu coloco em votação o requerimento 22/2003 com as sugestões apresentadas pelos vereadores Benedito Merlim, José Delbem e doutora Adriana.
Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contra, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 23/2003, de autoria do vereador Elias Waldrig, o qual requer informações do Poder Executivo sobre despesas, documentação, arrecadação de verbas utilizadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com esse requerimento, principalmente pelo fato de que, quando esteve aqui o senhor Duílio, ele se comprometeu em nos enviar dados e informações a respeito de um possível termo utilizado por ele. Desvio de verba do Fundef para conserto de motores da piscina. Entre aspas, as palavras foram ditas por ele. Então, até o momento, não chegou nada aqui a respeito do assunto. Então, eu acho que foi muito bem lembrado e realmente deve ser cobrado, porque ele mesmo disse que houve um desvio do dinheiro da Fundef para esse fim. Quer dizer, ele concordou que houve desvio. Então, eu gostaria de ter as informações e muito bem lembrado pelo vereador Elias Waldrig a respeito do assunto. Muito bem, com a palavra o vereador Elias Waldrig. Senhor presidente, veja bem, esse requerimento não deveria estar sendo feito por esta Casa de Leis, porque eram documentos que teriam que ser remetidos a essa Câmara na vinda do secretário no uso da tribuna. Ele se comprometeu em nos remeter no prazo regimental, que é de 30 dias, a todas essas informações que foram lhe perguntados na época, nessa reunião. Eu aguardei o prazo para tomar conhecimento dessas informações, e como não veio, então eu torno oficial, pedindo por intermédio de requerimento, dando novos prazos para que essas informações cheguem até esta Câmara, porque, além do que o José Delbem já frisou, que foram palavras do próprio secretário, que houve desvio de verba do Fundef para conserto de motores do centro comunitário, que é uma outra secretaria, promoção social. E também ele falou que a prefeitura, estão todos lembrados que a prefeitura entrou com R$200 para a feitura do campeonato de futebol de salão que houve ali, e, segundo ele, ficou em mais de R$16 mil. Então eu queria saber também de onde é que saiu esse dinheiro, como é que deu entrar na prefeitura, como é que saiu, porque se entrou R$200, a prefeitura só poderia ter gasto R$200, e não R$16 mil, como foi dito. Então eu não vou entrar em detalhes sobre a legalização ou não do meu pedido, porque eu vou aguardar a vinda da documentação para posterior fazer um relatório do que veio, para que sejam tomadas as devidas providências. Mais alguém discutindo o requerimento 23/2003? Eu coloco então em votação o referido requerimento de autoria do vereador Elias Waldrig. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contra, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Eu consulto o plenário se alguém mais, além daqueles que se inscreveram, vão fazer uso da tribuna em palavra livre. Eu convido então para ocupar a tribuna, em tema livre, o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de comunicar aos moradores do bairro Colina Verde, o que eu vou falar já foi motivo de pedido de outros vereadores, que em conversa hoje com o senhor Gaudêncio, ele me garantiu que, no máximo, a partir de sexta-feira,
o bairro vai contar com a sinalização, com as placas indicativas de nome de ruas. Então é um antigo pedido, uma antiga reivindicação do bairro, e inclusive tem propiciado a falta de entrega de correios naquele local. Mas ele me garantiu que não começa agora e logo vai estar concluído esse trabalho. Eu também gostaria de dizer que eu fui convidado pelo Partido dos Trabalhadores, na pessoa do senhor Paulo Bertaia, e estive participando de uma reunião com a deputada federal Yara Bernardi, no sábado que passou, e ela veio trazer notícias a respeito do projeto Fome Zero. Inclusive veio cobrar da nossa cidade a instalação, criação de um conselho para começar a trabalhar e receber as verbas para esse projeto. Então eu, como no momento, embora o vereador Zizinho estivesse lá, depois ele precisou sair, no momento o único vereador lá presente, como fomos cobrados pela deputada, por outros presentes, sobre a posição dos vereadores, eu, em nome, até usando o nome da Câmara, me posicionei à disposição de todos para que isso fosse feito, inclusive nesta Casa de Leis, me comprometi a trazer hoje ao senhor presidente para que ele analisasse e avalizasse essa posição minha. E aqui nós reuníssemos os representantes das entidades do nosso município, porque para a formação desse conselho serão necessários vários representantes de entidades ligados diretamente ao trabalho junto com a população mais carente, tanto a população das várias faixas de idade. E a deputada também se prontificou a remeter o mais breve possível, ou através do Partido Trabalhadores, ou diretamente a esta casa, a esse vereador, toda a papelada para que se criasse rapidamente esse conselho e, através de projetos, possamos também entrar no projeto do governo federal e conseguir verbas para o nosso município. Quando se fala de Fome Zero, tem-se a impressão que é somente para conseguir alimentação para quem não tem acesso à comida. E não é bem isso. Aliás, não é só isso. Isso é apenas um pedaço do programa. O programa é muito abrangente. Nós obtivemos algumas informações preliminares lá no local. Inclusive, pode beneficiar a terceira idade, a criança sem um ofício. E não é só a criança ou as pessoas que não têm alimentação. São as pessoas que são subnutridas. Porque, às vezes, nós percorremos aqui nossa cidade, encontramos várias famílias que têm lá 4, 5 sacos de arroz, às vezes não tem feijão, às vezes não tem uma carne, às vezes não tem uma farinha. Então, ela está se alimentando, mas ela não está se nutrindo. E é esse o grande problema nosso que nós vemos aqui em Conchas. Existe uma grande faixa da população que é subnutrida. E é nesse sentido que nós temos que unir forças e, através desse conselho, elaborarmos os projetos para trazermos esses recursos federais, que com certeza daqui para frente são os recursos que serão prioritários no governo federal do Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, como foi deixado bem claro, é um projeto apolítico, não envolve política partidária, mas, ao mesmo tempo, deve ter a participação de todos os partidos políticos para que, unidos, somem forças maiores para conseguirem os recursos. E, nesse momento, eu acho muito importante a participação do Partido dos Trabalhadores em nosso município, porque, além de todo o trabalho que ele já vem prestando à nossa cidade, esse trabalho eu acho de fundamental importância que o Partido dos Trabalhadores venha e some os seus esforços também aos outros partidos, a nós vereadores, ao prefeito municipal, para conseguirmos esses recursos o mais rápido possível. Pois não, senhor vereador. Senhor vereador, Vossa Excelência esteve presente, na oportunidade não pude estar presente. O secretário da Assistência Social do município estava presente nessa reunião? Não, não estava, não, senhor. Porque, com certeza, um programa, se tratando de um programa assistencial como esse, de grande relevância, eu acho que era oportuna a presença nesta reunião do secretário da Assistência Social, o senhor Omar Miranda. E, se Vossa Excelência permitisse, eu sugeria que, se fosse enviado ao diretor da Assistência Social, senhor Omar Miranda,
solicitando informações de que se ele tem feito algum trabalho, se tem acareado algumas forças para que esse conselho fosse formado. Porque eu acho que é uma coisa que já deveria estar em andamento já isso. Porque já se vem falando em prioridade desse projeto e Vossa Excelência está falando que ainda não foi formado o conselho e até sugeriu e está dando apoio para isso. Então, acho que deveria já ter partido da assistência social, se tratando de um órgão, né, uma secretaria, que vem atender a população carente de nossa cidade. Eu sugeria isso a Vossa Excelência, se é que Vossa Excelência achar que a ideia for boa. Eu só tenho a acrescentar, senhor vereador, que hoje também eu entrei em contato com o senhor Omar a respeito disso que Vossa Excelência acabou de levantar aqui, e ele me falou que ele está iniciando os trabalhos, está colhendo dados, e agora, com o que eu explanei para ele, ele se prontificou a trabalhar juntamente conosco para que a gente consiga formar esse conselho. Então, nós deveremos, assim que tivermos em mãos a documentação, marcarmos uma reunião. Eu até já antecipadamente peço ao senhor presidente que essa reunião possa ser nessa casa. Não tem a menor dúvida. Né? E aí, então, nós conversaremos com mais detalhes e já encaminharemos nós, porque nós podemos formar esse conselho e encaminhar para o seu prefeito para que ele mande o projeto pronto, essa casa, já formando o conselho. E a partir daí, então, faremos os projetos pedindo as verbas para o nosso município. Outro assunto, senhor presidente, e nós voltaremos a falar nesse assunto mais vezes aqui nesta casa. Outro assunto também, senhor presidente, eu protocolei hoje os 2 projetos que eu elaborei, mas ele está contando com a assinatura já de alguns vereadores, e eu deixo à disposição de todos os vereadores que quiserem subscrevê-lo. São os projetos que modificam alguns artigos da lei orgânica do nosso regimento aqui interno. Ele acaba com a votação secreta nesta casa e modifica também o tempo de duração de mandato do presidente, diminuindo para 1 ano, a forma da eleição do primeiro à mesa, através da votação obtida no pleito normal, e a partir da segunda, então, com votação interna. Mas, em todo caso, o projeto está ali, quem quiser pode pedir cópia para a secretária e analisá-lo, se quiser subscrevê-lo, apresentar sugestões, emendas, a gente está aberto para que possamos discutir amplamente esses projetos e melhorarmos um pouco, senão toda a lei orgânica, todo o regimento, ou todo o necessário, pelo menos alguma coisa a gente já começa modificando. Então, fica à disposição do vereador que quiser subscrever. Eu também gostaria, senhor presidente, de deixar registrado, embora tenha acontecido momentos antes aqui em reunião da mesa, a minha posição a respeito da construção do prédio da Câmara. Eu fiz a minha opção pela construção, se possível, do prédio no terreno que o senhor Paulo Pereira de Góes, em nome da Irmandade, se prontificou a doar para a Câmara, que fica logo atrás do prédio da Santa Casa. Com respeito à preocupação com o velório, vai ficar do lado completamente oposto, mas a gente já adianta que existem estudos de que no futuro esse velório se desloque para o local onde também teremos necessidade de ter um cemitério novo, porque o nosso já está com quase tudo tomado, como já foi várias vezes falado aqui. Então, a minha posição, e acho que de mais alguns vereadores, foi para que o prédio fosse construído num lugar central, simplesmente para propiciar o acesso fácil à população, para que nós possamos ali oferecer um atendimento maior à população de Conchas, e ele não precisa se deslocar até a saída da cidade, o que vai dificultar o acesso para muita gente. Mas nós mantemos nossa posição favoráveis à construção do prédio da Câmara, que é uma necessidade, porque nós não temos uma casa própria. É só isso, senhor vereador. Eu convido o vereador Elias Valdrigues a assumir os trabalhos da presidência, que esse vereador vai ocupar a tribuna. Pode, sim, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de desejar aqui nossos votos de pronto restabelecimento à
primeira-dama do nosso município, professora Valdete, que está submetendo a algumas cirurgias. Eu acredito que é desejo de todos da casa o seu pronto restabelecimento. Mas eu gostaria de tocar em certos assuntos que nós já discutimos aqui exaustivamente, foi objeto muitas vezes de discussões acaloradas e depois me parece que cai no esquecimento. Se acomoda. Então, eu vou tocar no assunto do aterro sanitário aqui. Ano passado, inúmeras discussões ocorreram em virtude de uma área que foi desapropriada aqui para a construção desse aterro sanitário. A última notícia que nós tivemos, externa, porque internamente nós tivemos os trabalhos desenvolvidos por alguns vereadores, que foi uma comissão que foi instalada especialmente para acompanhar esse assunto. Essa comissão, ela desenvolveu alguns trabalhos e ficou na expectativa de um trabalho a ser realizado pela CETESB, que seria um trabalho de campo, consubstanciado no quê? Em saber se aquele terreno era apropriado para a construção de um aterro sanitário. Nós tivemos a informação, a última, de que a CETESB concedeu licença para instalação do aterro sanitário, que é o primeiro passo. Mas desde então, ou seja, decorridos alguns meses, e à época se invocou a urgência de se fazer esse aterro sanitário, mas nós ficamos paralisados. Ou seja, se fez tudo a toque de caixa, invocando uma urgência, porque o depósito de lixo lá da Fazenda Cambará se encontrava em situação totalmente comprometida, inclusive com ações ajuizadas, ação civil pública aqui, apenando o município. Então, tudo foi feito na corrigir e depois se para. Então, é necessário que o senhor prefeito municipal dê pelo menos uma resposta aqui do andamento dessas obras do aterro sanitário. O segundo assunto já foi tocado aqui na sessão anterior por um dos vereadores, que eu não me recordo, talvez tenha sido o vereador Calil Chaguri, é com referência ao nosso hospital municipal. O hospital municipal, nós temos uma reforma que está sendo feita, a construção de UTI, modificações no pronto-socorro, que, ao meu ver, são úteis e são necessárias. Mas essa semana, eu conversei com um cidadão consciente, extremamente sério, que não está preocupado em fazer política ou criticar o prefeito, ou o vereador, ou o administrador do hospital, o secretário da saúde, de forma gratuita. Ele apenas contou um fato ocorrido com alguém da família dele que teve necessidade de se utilizar do hospital, numa emergência. O primeiro comentário dele foi de que o mobiliário, ou seja, a cama, aquilo que guarnece um quarto, encontrava-se em péssimo estado de conservação. E quando se fala em péssimo estado de conservação no hospital, isso envolve um fator secundário, mas que tem uma importância muito grande, que é a higiene, que tem que ser absoluta no hospital. Também reclamou dos serviços de limpeza, que afetam diretamente a saúde de qualquer paciente, e reclamou muito das condições precárias pela qual está circulando aquela ambulância tipo Ipanema. Ele falou, é inacreditável que uma ambulância, que tem que ser um veículo de pronto atendimento, que não pode falhar, esteja circulando naquelas precárias condições. Então, o apelo que nós fazemos para o senhor prefeito municipal é que, além dessas obras que são úteis e necessárias, UTI, reforma do pronto-socorro, que olhe um pouquinho na parte interna também do nosso hospital. Terceiro assunto que eu queria comentar diz respeito à questão da segurança pública. Após o carnaval, a gente tem observado o seguinte, que talvez em decorrência de um trabalho feito no próprio período de carnaval, a nossa cidade vive um momento de relativa tranquilidade. Ou seja, aqueles tumultos que nós estávamos vendo, de forma reiterada, tumultos esses criados por meia dúzia de baderneiros,
de uma certa forma, sossegou. Nós temos aqui aquelas ocorrências inevitáveis, vamos assim dizer, do dia a dia de cada cidade, mas, de uma maneira ou outra, aquela preocupação com aqueles incidentes, essa situação deu uma acalmada. Agora, isso não pode significar que as autoridades constituídas dessa cidade vão se acomodar nessa situação. Ou seja, eu acho que tem que continuar sendo feito um trabalho preventivo, ostensivo das nossas polícias, seja civil, seja militar, valendo ainda cobrar do senhor prefeito municipal a definitiva implantação da Guarda Municipal. Eu estou tocando nesse assunto porque é muito cômodo, a hora que sai uma baderna, a gente ficar cobrando no calor daqueles acontecimentos. Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode deixar de falar, porque daqui a pouco a situação de novo começa a surgir, os tumultos, as brigas, as encrencas, os furtos, e daí nós vamos começar de novo a fazer política barata em cima dessa situação. Aparentemente a cidade está tranquila, ou pelo menos os incidentes deixaram de ocorrer naquela proporção. Então vamos pensar mais um pouquinho. Fica cobrado, então, mais uma vez, senhor prefeito municipal, o concurso aí para a implantação definitiva da Guarda Municipal. Voltando só para me corrigir aqui, e não ser injusto, a questão do Hospital Municipal, além de ser abordada pelo vereador Calil Chaguri, também foi abordada pelo vereador Elias Waldrick. Eu gostaria de concluir tão somente, senhor presidente e senhores vereadores. E o vereador José Delbem também reclamou de questões básicas do hospital, no que diz respeito a medicamentos, aqueles de uso estritamente necessário, como anestésicos. O vereador Ciro Miranda também falou. Leitos. Então, na verdade, o reclamo é geral. Se eu omiti o nome de algum vereador, me perdoe, mas a gente vai lembrando aqui. Praticamente é uma tônica, é uma situação que a gente vem cobrando sempre do senhor prefeito municipal e do senhor secretário da Saúde. A gente aqui fala sempre no prefeito municipal. E a gente cobra porque ele é o gerente geral da cidade, vamos admitir. Mas essas cobranças têm que ser feitas também para o senhor secretário da Saúde, para que ele sinta o clamor popular. Porque é muito fácil alguém ficar só elogiando a autoridade que está constituída. Então, o senhor secretário da Saúde atenta para esses detalhes e desenvolva esforços, porque a sua pasta, ou seja, a Secretaria da Saúde, tem verba. Se tem verba para pintar muro, tem verba para comprar anestésico. Se tem verba para fazer um jardim, tem verba para trocar de cama. Então, isso que eu e acredito todos os vereadores desejamos. Eu gostaria de concluir falando a respeito aqui de uma reunião que nós tivemos com o senhor secretário de Obras e engenheiros da nossa cidade. Então, a Câmara fez essa reunião administrativa convidando o senhor secretário de Obras e praticamente todos os engenheiros da nossa cidade, com exceção de 2 que não puderam vir, ou pelo menos... Mas nós tivemos uma reunião que, a meu ver, foi muito proveitosa. Eu não vou, assim, entrar em detalhes da reunião, porque nós tratamos de assunto como a atualização do Código de Obras, o relacionamento dos engenheiros com o secretário de Obras, aquele projeto que nós vamos receber daqui a pouco, que é uso e ocupação do solo. Então, os próprios engenheiros, aqui, eu só posso elogiá-los, porque nós pedimos que eles colaborassem com a cidade, e todos eles, sem exceção de nenhum, engenheiros e arquitetos da nossa cidade, se prontificaram em ajudar a cidade no que diz respeito a esses assuntos difíceis, que é justamente Código de Obras, uso e ocupação do solo. Então, foi uma reunião proveitosa. Eu acredito que eles vão fornecer subsídios e elementos importantes para a Câmara Municipal de Conchas quando esses projetos forem aqui discutidos. E é nesta situação, e nesse momento, que eu também convido os senhores vereadores a promoverem outras reuniões com outros setores da nossa cidade. Quando nós fizemos esta reunião, nós recebemos reclamações dos engenheiros, ouvimos as ponderações do senhor secretário de Obras
E o que aconteceu? Nós estamos tentando resolver uma situação. Eu acho que a Câmara Municipal, além de todas as suas atribuições específicas contidas no seu regimento interno, na própria Lei Orgânica Municipal, a Câmara como um todo ela tem que ser mediadora desses problemas. Não adianta a gente vir aqui só tirar pedra no secretário X. Vamos reunir, vamos conversar e vamos escutar todos os lados. É o caso da saúde. Eu não sei, fica a sugestão para os demais vereadores, para mim, somente o vereador Tadeu não ficar promovendo essas reuniões, mas poderíamos fazer uma reunião tal qual aquela com o secretário da saúde e com os médicos. É o que eu falei para os engenheiros. Quem pode indicar o problema nessa área são os engenheiros. Eu falo soluções técnicas. Na área da saúde também, por que não uma reunião com os médicos, com o secretário da saúde? Porque é muito fácil, às vezes, para o secretário da saúde falar assim, quem está falando é um vereador que não entende de saúde. Mas talvez se ele escutar diretamente do médico, talvez a questão seja diferente e tratada de forma diferente. Então fica aqui a sugestão para que outras reuniões nesse sentido, com o pessoal da saúde, com os demais setores da nossa cidade, os comerciantes que têm seus problemas, os ceramistas, que também têm as suas dificuldades, o produtor rural. Então, o que eu posso dizer é que a Câmara está à disposição, aceitando a sugestão de qualquer cidadão e, principalmente, dos vereadores, sempre com o espírito de servir de mediação nas coisas. A gente vê em outras cidades alguns projetos que são levados adiante pela própria comunidade, com a participação da comunidade, que a gente fica espantado. Por que aqui não pode acontecer? Na televisão estava uma propaganda outro dia do Sebrae, que levou todo um plano de apoio para uma cidade do Paraná, com toda a orientação para o produtor rural. Essa cidade foi premiada pelo trabalho que ela desenvolveu junto com o Sebrae. A entrevista com o produtor rural era no sentido que ele, em 2 alqueires, ele conseguia sobreviver de forma digna, sem grandes sobressaltos. Quer dizer, existia um trabalho, e é um trabalho que o Sebrae fornece para as prefeituras. Agora, falta alguém motivar esse tipo de coisa. Falta alguém gerar um espírito de trabalho dentro da cidade, para que realmente a gente consiga encontrar a nossa vocação. Nós temos hoje aqui em Conchas um polo na área de confecções, que são poucas as cidades dentro do estado de São Paulo que se vocacionaram na área de confecções, como aqui em Conchas. Eu não ouvi até agora, se não a iniciativa agora da prefeitura em ceder umas máquinas para que uma entidade ensine alguém lá a trabalhar com essas máquinas. Mas eu não ouvi falar, eu posso estar equivocado, que tenha sido dado um curso de aperfeiçoamento, de atualização na área de confecção. Eu acho que a nossa cidade está imobilizada, ela está parada no tempo por falta de iniciativas. Serei isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais ninguém inscrito na ordem do dia, eu retorno os trabalhos da mesa ao presidente Dr. José Tadeu de Almeida Neto. Eu consulto o plenário para o intervalo de 5 minutos. Então, vamos prosseguindo. Eu gostaria de esclarecer quanto à nossa pauta, a nossa pauta de hoje. Os requerimentos já foram votados. Os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, número 4 e número 6, eles foram retirados de pauta. A respeito disso, só um minutinho, vereador, já lhe passo a palavra. Eu gostaria de acrescentar que a retirada desses 2 projetos se prende a certas dificuldades. Talvez o vereador doutor Anselmo, que faz parte de uma comissão, logo em seguida eu passo a palavra a ele. Mas eu gostaria de adiantar o seguinte: esses 2 projetos eles têm uma certa urgência, e se for o caso do Executivo pedir, nós realizaremos uma sessão extraordinária. Com referência a outros 2 projetos originários do nosso Poder Legislativo, são projetos do vereador Calil Chaguri, que por problemas de saúde, de forma justificada, não pôde ficar até o final da sessão. Não estando presente o autor, nós adiamos e incluímos em pauta para discussão e votação na próxima sessão.
Eu concedo a palavra ao vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, Vossa Excelência esteve comigo hoje à tarde aqui. Nós recebemos 2 representantes da Casa da Agricultura, ou ligados à Casa da Agricultura de Botucatu, que estão interessados na aprovação desses 2 projetos, visto que ele vai propiciar verbas para o nosso município, inclusive para pagamento de funcionários da Casa da Agricultura, para financiamento, o convênio vai liberar financiamentos para o produtor rural. E eu estranho, e aqui fica registrado, até o senhor presidente também estranhou, por que não houve nenhum interesse até agora por parte do Executivo ou de quem seria o responsável na Prefeitura de acompanhar esses projetos nessa casa. Eles foram enviados para cá sem pedido de urgência e completamente irregular, faltando tudo. Houve um parecer aqui que foi emitido no projeto para que se completasse, e nem assim não houve nenhum interesse em ninguém vir até aqui para acertar esse projeto. Então, a gente lamenta, porque esses projetos já eram para ter sido aprovados, e se ele, por algum motivo, nós perdemos esse prazo e o convênio não puder ser firmado, o produtor rural vai ser o grande sacrificado, que ele vai perder muito incentivo e o desconto que consegue no financiamento de máquinas e até de produtos para o campo. Então, fica aí um alerta ao chefe do Executivo para que ele veja quem é a pessoa responsável para a elaboração desses projetos e para que, além de elaborar e encaminhar essa casa, para que acompanhe e veja realmente o que está faltando, porque senão nós ficamos, como hoje, correndo, ligando para baixo e para cima, pedindo para que enviasse tudo. O prefeito, por um motivo de saúde da sua mulher, não estava na cidade, e o projeto foi retirado de pauta simplesmente por falha que não foi da nossa Câmara. Entendeu? Então, é lamentável que aconteça isso, e também eu senti a falta de alguém da Casa da Agricultura aqui. Não veio ninguém aqui da nossa Casa da Agricultura de Conchas para falar alguma coisa sobre o projeto, para acompanhar. Veio gente lá de Botucatu. A gente estranha isso e pede para que não aconteça mais. Muito bem, eu agradeço as explicações do vereador Dr. Anselmo. E vamos passar para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Eu convido a se manifestar o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, na quarta-feira da semana passada, né, nós tivemos a reunião aqui com os engenheiros e o secretário municipal, e foi realmente uma reunião que pode ser considerada uma das melhores reuniões que nós tivemos. Muitos problemas foram debatidos, questões relativas ao Código de Edificações e reclamações dos engenheiros para o seu secretário. Não vamos aqui entrar em detalhe de quais foram as reclamações, que os senhores vereadores devem estar mais ou menos sabendo, mas foi uma reunião muito proveitosa e foi uma pena que não tivesse todos os vereadores para poder assistir aquelas discussões que ocorreram entre o secretário e os demais engenheiros, lamentando de certas situações quando da apresentação de projetos, de plantas, junto ao Executivo. E, inclusive, foi solicitado aos mesmos que apresentassem sugestões para uma retificação do Código de Edificações. Inclusive, a gente salientou muito bem aqui que qualquer mudança ou modificação ou qualquer retificação que ocorra por um secretário de obras, que seja através do conhecimento da Câmara. Porque nós ficamos sabendo, o vereador Benito Melim estava presente, inclusive deve se lembrar disso, que o atual secretário toma certas atitudes e os engenheiros, por exemplo, da cidade, não ficam sabendo daquelas modificações ou solicitações ou imposições que ele faz na apresentação dos projetos. Ora, se existe um código, o código já tem os itens necessários para serem seguidos pelos engenheiros, então eles reclamaram que ocorrem mudanças, modificações e imposições por parte do Executivo sem que eles tenham conhecimento. Somente as últimas alterações que ocorreram é que eles tiveram oportunidade de ser notificados.
Inclusive, o que nós pedimos foi isso aí, que daqui para frente, qualquer alteração que tenha no código, que a Câmara tome conhecimento, não ao livre e bel prazer do senhor secretário. Outro assunto que eu queria salientar aqui também, destacar, é a respeito da Avenida Elias Tomazella. Começou lá um trabalho de, não vamos dizer pavimentação, porque aquilo não é pavimentação. Seria o quê? Uma colcha de retalhos, ou seria assim, um tapinha-buraco aqui, um tapa-buraco ali. Eu achava que aquilo, uma tapeação, como diz o vereador Nilton Liberti, eu achava que ali ia ser feito um recapeamento. Mas o que a gente percebeu? Colocaram um pouco de asfalto nas beiradas, onde era terra. E o serviço não foi concluído. Parou mais ou menos na entrada ali do seu Angelim, a parte que desce ali não houve continuidade. Então a gente gostaria de saber o porquê disso e solicitar ao Executivo que dê sequência ao trabalho, mas que o faça de uma forma melhor um pouco, porque do jeito que está sendo feito, está sendo muito criticado. Porque aquilo, me desculpe, não é recapeamento. Outra reclamação também que o pessoal vem fazendo é a respeito da Rua dos Tomazellas. Eu gostaria que o Executivo e o responsável por esse setor desse uma chegada até essa rua e verificasse que uns 3 metros na lateral esquerda, uns 3 metros na lateral direita, o mato já está mais ou menos com uns 2 metros de altura. Dirão os senhores, mas passa os carros, passa gente inteirinho, passa. Mas acontece que ali está um movimento tão grande que hora tem carro vindo, hora tem carro indo e as pessoas transitando pela rua. Então, o leito transitável ficou muito estreito. Então é uma dificuldade, tanto para os veículos como para o pessoal que ali transita. Então seria interessante que se mandasse capinar, ou passar uma roçadeira, ou mandar a moto niveladora, para que passe na parte lateral, tanto da direita quanto da esquerda, para deixar a rua mais espaçosa, facilitando a locomoção do pessoal. Agora, aqui também não mande uma moto niveladora lá, para passar no meio, porque o meio está bem pedregulhado, vamos dizer, cheio de caco de telha, não existe possibilidade de formar lodo ou através de chuva, de uma forma que impeça o trânsito. Muitas vezes vai para arrumar uma coisa e acaba estragando. Então, que mandasse a moto niveladora só passar nas partes laterais, tanto de um lado quanto do outro, para facilitar a locomoção do pessoal que vai até a fábrica para trabalhar. De um modo geral, era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Mas não, eu convido a se manifestar o vereador José Antônio Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar com relação ao programa Fome Zero da deputada Yara Bernardi na visita aqui em Conchas. Eu também não pude estar presente, infelizmente, por compromissos já assumidos antecipadamente. E até eu me justifiquei ao Paulo Bertaia o motivo, mas eu me coloco à disposição para ajudar aquilo que for necessário, juntamente com o vereador Anselmo e as demais pessoas. O senhor vereador me permite uma parte? Pois não. É rapidinho, eu também gostaria de justificar, aproveitando, porque por compromissos anteriormente agendados. Mas eu gostaria de deixar ao Partido dos Trabalhadores a sede, a nossa Câmara Municipal, à disposição dos seus deputados. Nós gostaríamos muito de recebê-los aqui na nossa casa, como nós recebemos deputados de outros partidos. Eu fiquei sabendo em cima da hora da reunião também, senão eu teria colocado à disposição a nossa casa. Quer dizer, a nossa casa é justamente isso, para receber as pessoas, receber as autoridades. Obrigado, vereador. Pois não. Continuando, também sobre a reunião junto com os engenheiros, eu achei uma reunião muito importante, e a sugestão sobre a saúde, como o presidente falou aqui, também gostaria de acrescentar apenas uma coisa, que não só os médicos, mas o secretário de saúde, como os diretores do hospital, e também alguns enfermeiros responsáveis, porque assim há uma troca de ideias, de experiências lá dentro, eu acho muito válida. E a saúde está necessitando de uma reunião dessa forma. Então nós vamos agendar, vereador. Porque é uma cobrança da população para que mude muita coisa, como as reclamações que já tiveram hoje aqui. Então acho que se faz necessário, nesse momento, essa reunião.
Eu gostaria de falar também sobre a limpeza dos bueiros na cidade. Já foi falado por vários vereadores, já reclamei algumas vezes. Ali atrás da delegacia, na Avenida José Gorga, entre a rua Sargento Afonso de Simone Neto, estava assim um caos aquele bueiro ali. E logo mais acima, na mesma Avenida José Gorga, entre a rua Minas Gerais e a rua Pernambuco, havia fezes de banheiros, assim, de residências que estavam saindo pelas sarjetas. Então eu acho que a vigilância sanitária está deixando a desejar em muitos aspectos, porque poderia analisar de uma forma melhor. Outro dia mesmo eu fiz uma reclamação de um mau cheiro que estava lá na propriedade da família Caran, da sogra do vereador Elias, que é próxima à Praça da Matriz, que muitas pessoas aproveitam que está sem portão e jogam lixos lá dentro. Então estava com um mau cheiro que ninguém suportava, a vizinhança, o quarteirão inteiro não conseguia. E eu liguei pedindo à vigilância sanitária que pudesse fazer uma vistoria, e eles disseram que ia comunicar ao almoxarifado e ninguém tomou providência nenhuma. Teve que vizinhos tomarem providência para retirar o que estava lá. Então eu acho que a vigilância sanitária tem que atuar um pouco mais seriamente nisso, não só nos focos de dengue, como eles fazem, mas também na parte do lixo da cidade, na limpeza dos terrenos, porque a gente pede uma coisa que é de necessidade, e não por pedir por ser vereador. Eu acho que qualquer munícipe tem essa necessidade de fazer reclamação. Lá foi feita uma limpeza no terreno e outras pessoas jogaram lixo lá dentro. E isso estava com mau cheiro de criação morta que foi jogada lá dentro. Então, acho que tem que ser retirado. Porque joga para um setor, joga para o outro e nada se faz. Também, aproveitando sobre o lixo, mais uma vez reclamando aqui dos cachorros soltos na rua, porque não tem condições mesmo. A cidade fica suja o tempo todo porque as pessoas varrem as calçadas, limpam as casas, mas os cachorros fazem anarquia para a cidade inteira. Os horários do lixo, cada dia dá de um jeito. Agora estava antes das 5h30 da manhã, estavam coletando, então as pessoas não foram comunicadas, então pessoas colocavam lixo mais tarde, os cachorros faziam a baderna para a rua. Ou se colocam à noite, mesmo nas lixeiras das calçadas, os cachorros destroem todos os sacos de lixo e continua aquela sujeira na cidade. Nós não temos varredor suficiente para isso, e o lixo fica o dia todo espalhado pelas sarjetas e calçadas, enfeiando a nossa cidade. Então, acho que tem que ser modificado esse sistema de coleta do lixo, porque está a desejar. Que o setor competente pudesse refazer tudo isso daí, para mudar essa forma de coletagem do lixo, porque os lixeiros continuam tirando das travessas, colocando nas ruas principais, nas esquinas. No tempo que o caminhão vai passar numa esquina, os cachorros já arrebentaram todos os sacos de lixo nas outras esquinas. Então não tem condições. Está sendo muito mal feito esse trabalho. Falando em limpeza também, na ponte do seminário, que tem aquele acesso que vai para Botucatu, perto daqueles barracos, o mato está muito alto lá, que os motoristas não têm visibilidade, porque de um lado fazem varais de roupas enormes lá do pessoal dos barracos, do outro lado o mato é imenso. E isso seria o caso da DR fazer a limpeza, mas enquanto não faz, a prefeitura poderia pelo menos roçar aquilo lá, porque não tem visibilidade nenhuma os carros que por ali transitam, porque vem muitos caminhões e dificulta isso. Então vários motoristas pediram para que pudesse fazer esse trabalho de roçar. Só mais um minutinho, senhor presidente. Também gostaria de pedir reparos na Rua Maranhão, no início dela, ali próximo à estação da FEPASA, que tem naquela curva ali, principalmente onde o ônibus que vai para Rubião Júnior sai dali, tem um buraco imenso ali que não tem como desviar daquilo ali. Então, que a prefeitura pudesse fazer um tapa-buraco ali, um reparo naquele lugar ali. E também o meu posicionamento na construção da Câmara, na opção do terreno, como o doutor Anselmo já falou aqui, eu coloquei que a minha opção fica para o terreno na entrada da cidade, onde a Câmara devolveu o dinheiro à Prefeitura e a Prefeitura adquiriu esse terreno. A minha sugestão não é para o terreno do hospital, porque eu acho que o hospital aquele terreno deve ficar reservado para uns possíveis aproveitamentos para a área de saúde, já que a nossa cidade tende a crescer, e para que na projeção de futuro nós possamos aproveitar aquele espaço para ampliar a parte de saúde, que eu acho que vai ser necessário na cidade. Então a minha opção foi essa.
É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, nobres colegas, para iniciar a minha palavra, eu queria falar a respeito do transporte escolar, no qual já fiz uma indicação aqui nessa casa, onde tive uma reunião com o senhor prefeito e os pais dos alunos, onde ele assumiu o compromisso de mandar mais um ônibus, porque um ônibus estava transportando 80 alunos no bairro da Moquém, Areia e Retiro. O prefeito concordou sim de mandar mais um ônibus. Dentro de 8 dias estaria mais um ônibus fazendo aquela linha de estudantes. Próximos 8 dias, como foi marcado, o senhor prefeito ligou para mim dizendo que não havia possível colocar um ônibus naquela data, naquele dia, motivo no qual precisou usar um ônibus para circular da cidade. E eu levei a isso aos pais dos alunos e eles até concordaram. Só que já teve tempo suficiente. Eu, como entendo da parte mecânica, sei que para fazer uma revisão no ônibus, por mais que seja durante 15 dias, pelo menos, dá para fazer, até inclusive até uma retífica do motor, dentro desse prazo é suficiente. Então, eu estou sendo cobrado novamente pelos pais dos alunos, e ele tem toda a razão de cobrar, porque, afinal de contas, seus filhos vêm até correndo risco por motivo de muitas crianças num ônibus só. Então, eu espero que o senhor prefeito coloque urgente esse ônibus, que já é um compromisso feito pela pessoa do senhor prefeito. Eu também tenho uma indicação aqui já acho que do ano passado, a respeito da continuação da rua Claudino da Silva Pinto. Ela vai até a Avenida José Pitilo, e ali ela para. Passando mais para frente, desce outra rua que já é pavimentada. O pessoal, para vir pegar a Avenida Gregório Marco Garcia, tem que sair quase dela mesmo, dar uma volta pelo Janem Pares e voltar aqui na estação rodoviária. Então, é uma indicação já de moradores lá, que eu já fiz no ano passado. Isso não ocorreu, continua na mesma situação. É estranho que agora, descendo a Avenida José Pitilo, eu estou vendo uma cerca sendo construída lá. E dá a impressão até que é uma cerca para cercar animais. Não é uma cerca assim para fechar um lote assim com lambrado, essas coisas. Dá a impressão que vão colocar arame farpado ali. E isso é em frente à nossa estação rodoviária. Eu não sei o motivo, em vez de abrir ruas, abrir loteamentos, a cidade crescer nesse lugar que é importante para nós. Inclusive, nós vamos construir a Câmara Municipal, como foi decidido nessa casa hoje, a gente está vendo arame falpado lá, pelo que a gente indica. Vamos ver o terreno, o proprietário que pensa melhor, o prefeito que abre aquela rua, qual foi feita a minha indicação, e vamos ver Concha crescer daquele lado lá. A estrada Moquém também, onde passa o ônibus escolar, eu já tenho feito indicação, cobrado. A estrada está em péssimas condições, tem 3 mataburros que já se encontram quebrados. E a reclamação é grande, e a gente vem sempre trazendo nessa casa, e o pessoal não é atendido. Diz o secretário, a pessoa responsável pelo trabalho de estradas, que se encontra quase todas as máquinas quebradas, mas se não tem condições, precisa que contrate, alugue caminhões, máquinas, e vamos atender o povo, porque eles estão cansados de esperar, e já está assim, perdendo até a esperança que isso seja feito. É o que a gente ouve do pessoal, do povo, e é a realidade, porque dá para a gente sentir também que tem estradas abandonadas aí sim. Falar nas estradas, temos também grande reclamação, muitas vezes a reclamação, inclusive o vereador Elias Valdriga também tem tido muita reclamação, é a estrada do Pará. Direto gente cobrando a estrada, certo? Onde caiu uma ponte, foi colocado uns aterros lá para dar uma passagem pelo rio, mas a ponte não foi construída até agora. É o seguinte, ali as máquinas da prefeitura, o pessoal da prefeitura esteve fazendo a estrada até o Parazinho, e o ramal, que é o Parazão, continua sem dar uma passada de máquina, sem construir essa ponte, e é uma reclamação total, e que o pessoal tem direito a reclamar mesmo, porque eles já tiveram paciência de esperar até agora. É momento de se recuperar aquela estrada. Deixo esse pedido ao senhor prefeito, que atenda esse pessoal urgente. No mais, para encerrar, eu deixo aqui um convite. O Retiro vai entrar em festa amanhã, né? A gente costumava fazer a festa de Santa Rita, nós
padroeira da nossa comunidade lá, fazia festival. E esse ano a comunidade achou por melhor fazer rodeio. Então nós vamos ter a festa da Santa Rita e, paralelo a ela, vamos ter rodeio. Fica todos convidados para, a partir de amanhã até domingo, estar festando com nós lá. E assim também, um minuto só. E assim também os ouvintes da Rádio Pérola também ficam convidados, aproveitar e fazer esse comercial aqui, né? Ficam convidados e nós estamos esperando vocês de braços abertos no bairro do Retiro. Obrigado, senhor presidente. Em explicação pessoal, com a palavra o vereador Nilton Aliberti. Senhor presidente, senhor vereador, falando em estrada, a estrada Moquém foi cobrado esses dias também, dito. Não é mentira, tem Mataburo ruim que eu passei lá e vi. Quanto ao ônibus, pediram para mim, dá uma força pro Benedito lá, que sabe consegue esse ônibus. Estamos aí. Já que foi feita a estrada do Retiro até uma altura, ou até lá no Retiro, que continuasse até Santana. E tem uma travessa que vai até para os Binas, que está muito ruim, e tem um mata-burro quebrado, que não sei se foi feito ou não, que não passei esse dia lá. Queria que fosse feito, porque ali muitos usuários usam aquela estrada. Até o Genor. Diz ele aqui para mim. Bom, tem a estrada que chega até o Adonegobo, o Ratão. Não sei se continua muito para frente, mas não tem condições de chegar mais nessa casa. Desse uma passada de máquina, que lá é areia. Pelo menos tirava um pouco da areia da estrada. Voltando a pedir a limpeza da Coab 2, Vila Seminário e Coab 4, que está sujo para arrebentar, como diz o italiano. Então, que faça essa limpeza, pelo menos. Não, que limpe agora, porque daqui para frente vai parar a chuva, então demora a sujeira. O ônibus que vai para Rubião, que o Calil sempre cobrou até a Coab 4, eu espero, o Sidney também, eu espero que o prefeito mande esse ônibus lá, que esses dias eu tive parado no bar do Rock, batendo um papo, como diz, ó. E muita gente pediu para mim que chegasse até o prefeito e falasse para ele que muita gente, que até o Santo Antônio, fosse até lá embaixo pegar as pessoas, porque tem pessoa ali que não tem condição nem de andar. E eu sei porque eu venho todo dia de madrugada, vou para o sítio de madrugada cedo, encontro muita gente aí que, olha, dá até dó. Dá dó porque tem gente ali que velho, vamos falar assim, deficiente, que vai para Rubião, que a gente sabe que vai, que sempre está pedindo ajuda para a gente. Então que o seu prefeito, atendendo ao pedido do Zizinho, do Sidney, e o meu agora, e de algum vereador que se fez esse pedido, do Wilson também, não sei se ele pediu, do Anselmo, que vá todos eles, então, junto. Eu também. É. Bom, o resto você vai garupar. E que chegue até lá no Coab 4. Pelo menos é um dos bairros mais retirados da cidade. Então, chegando lá, eu acho que soluciona o problema. É só isso, senhor presidente, senhor vereador. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o senhor prefeito não está assistindo às transmissões da Câmara. A fita que é enviada do senhor prefeito, eu acho que, na minha opinião, o senhor presidente acho que nem deveria mandar. Está sendo gasto à toa. Porque parece brincadeira o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que são pedidos simples, coisas simples que nós vemos fazendo pedidos, são coisas que a população, o cidadão da rua, pede para o vereador. E pede para o senhor prefeito. E às vezes está cansado já de ir lá e está pedindo para o vereador. Agora, acho que estão brincando. Eu não acredito muito no que a colocação que o vereador José Delbem fez hoje aqui, de que o senhor secretário de obras, ele vai deixar a Câmara observar os projetos antes dele aprovar ou desaprovar esses projetos. Porque se for através de lei, até que eu acho que a gente poderia até tentar. Mas não acredito muito. Que eu estive visitando o Hospital Municipal de Conchas, e quanto a ouvir alguns médicos, e estive visitando. E realmente a situação é precária de leitos no hospital.
Precisamos com urgência de leitos no hospital. Está precária a situação. Homens misturados com mulheres e crianças. O risco de infecção é muito grande. Iluminação muito fraca. E os médicos precisam de condições para trabalho. Médico tem, mas precisa de condições para trabalho. E realmente o trabalho das enfermeiras também está difícil. O pessoal tá ganhando um salário micho, um salário sofredor, para um trabalho para atender um doente, uma pessoa idosa. Temos aí vários idosos internados nesse hospital aí, uma situação terrível. Situação terrível, abandonada até por família, infelizmente. Coisa triste ocorrendo e as enfermeiras lá lutando, enfermeiros lutando. Então, precisa dar uma atenção com carinho especial, olhar um pouco para o funcionarismo, que está difícil. Estive visitando lá a reforma e as adaptações novas lá do pronto-socorro também, que vários cidadãos vêm procurar, porque o retorno da ambulância, se chegar uma pessoa, socorrer um acidente que vai ser com várias ambulâncias, vai congestionar ali. Porque agora não existe mais, a ambulância chega e já sai pro outro, e vai sequência. Ela vai ter que dar ré, vai ter que ser feita, e a outra não tem chance de estacionar. Ali está fechado agora, a ambulância chegou, se chegar outra atrás, vai congestionar tudo. E isso foi alertado antes de ser feito. Só que me parece que ali foi refeito uma meia dúzia de vezes. Estive visitando a obra e ouvi da boca dos próprios trabalhadores ali no local. Então são coisas que realmente precisa ser ouvidas as opiniões. Que às vezes um tonto falando, às vezes ele está certo. Então temos que prestar um pouquinho de atenção nisso, porque com certeza a hora que sair um acidente nessa Marechal Rondon, que sai toda semana, todos os dias está saindo, o que acontece? O congestionamento com o socorro ali, que é o hospital que atende todo mundo, pronto, já vai dar problema. Então, fica aqui registrado esse meu manifesto. Enquanto aí, ao horário dos ônibus circular também, eu acho que a gente está falando, a gente está procurando colaborar, está procurando trabalhar, mas não está dando certo. Porque você fala para um, reclama, não, mas porque sempre tem uma desculpa e nunca se consegue resolver o problema. O ônibus circular de hoje cedo, que é para chegar 8h20 na Coab 4, aí ele chegou na frente do bar do Rock, lá deu uma manobra e voltou para trás. Deixou os velhinhos lá, mas chupando o dedo, rapaz. Vamos colocar circular? Vamos baixar o preço, vamos dar carteirinha para os idosos, vamos fazer bonito, mas vamos fazer completo o serviço. É triste. Agora você vai no secretário na assistência social e fala, não, mas você veja bem, mudança de horário. Senhor presidente, só para me completar. Eu acho que tem que ser ouvido. O vereador não foi eleito por qualquer coisa, não. O vereador é a voz do povo aqui dentro da Câmara. Eu acho que se nós estamos aqui falando, acho que não é para vir de quarta-feira aqui e dar o recado, simplesmente dar o recado. Eu vou lá fazer a minha obrigação, vou dar o recado. Não. É para que se resolva o problema. O senhor presidente foi muito feliz hoje, aqui na tribuna, incentivando para que nós abordássemos vários problemas, vários assuntos, trazer vários representantes de várias áreas, dos representantes aí da nossa cidade, mas vamos trazer e vamos resolver. O seu presidente, o seu prefeito municipal tem que começar, seus secretários têm que começar, porque senão a verdade nós temos que falar aqui. E fica difícil trabalhar. Eu teria outras as coisas para ser falado aqui, da visita a São Paulo, na Secretaria da Agricultura, do senhor secretário, mas, infelizmente, se o vereador Zelão Pavan quiser, como líder, falar da visita a São Paulo, está aí com a palavra. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra em explicação pessoal, vereadora doutora Adriana. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito
da cesta aos professoras municipais da rede, né, municipal de ensino, que não estão recebendo mais essa cesta básica, certo? Ela foi retirada, no início foi dito que seria por pouco tempo, e vários professores me perguntaram a esse respeito. Eu não tive a oportunidade de estar falando diretamente com o senhor prefeito, em razão de ele estar socorrendo a esposa, que vem a ter teve agora várias operações, né? Sofrendo várias operações, mas eu estou colocando nesse momento o meu pedido de que essas cestas básicas às professoras municipais voltasse a ser fornecida. Muito mais por merecimento mesmo. Uma vez que, já dito aqui várias vezes por mim e por outros vereadores, o trabalho, o profissionalismo com que esses professores tratam, essas professoras tratam o ensino municipal, merece esse carinho, digamos assim, essa atenção em forma das cestas básicas do próprio Executivo. Também gostaria de agradecer a Irmandade, né, na pessoa do seu Paulo Pereira de Góes, de estar se manifestando e colocando ao critério da Câmara, no caso, de estar escolhendo para o terreno para a construção de nossa sede próximo ao velório e próximo ao hospital. E já me manifestei, embora agradecendo, já me manifestei de que a nossa sede fosse construída no terreno já anteriormente determinado, que seria no início aqui da cidade, próximo na avenida que leva-nos ao trevo que dá saída a Laranjal. Certo? E porque ali, eu volto a dizer, entendo que próximo ao velório, embora com outra saída, na lateral oposta, não seria um lugar adequado para aquilo que, pelo menos, eu pretendo que seja a sede própria da Câmara. Que ela seja utilizada por várias pessoas, muito mais como um centro cultural, um lugar onde se desenvolva, se possibilite que a nossa cultura, que os nossos artistas, porque não são poucos, quero também deixar aqui o agradecimento a outros artistas de Conchas que me trouxeram livros com contos publicados, certo? Como várias pessoas, não vou aqui citar nomes, e que trabalhem nesse espaço que seria a nossa Câmara. Grupos de teatro, nós temos isso em grande número e de muita de qualidade realmente. Então, ali não entendo como sendo um lugar adequado para esse tipo de atividade, inclusive. Também gostaria de falar, aqui já dito, manifestado várias vezes, reiteradas vezes, tanto pelo vereador José Delbem como também doutor Anselmo, a respeito de que nossa cidade precisa de um cemitério. Eu tive o desprazer, digamos assim, de ter presenciado a dificuldade da família que tem o seu ente querido falecido na parte alta da cidade e estar trazendo até o cemitério aqui, próximo aqui à Câmara, né? O nosso único cemitério. Além da dificuldade, o fato da locomoção, além dessa dificuldade, o fato de que ele não supre mais as nossas necessidades, né? Então, aqui a urgência, eu gostaria de estar também me colocando nesse posicionamento do doutor Anselmo e do vereador José Delbem, favorável a que se viabilize o mais rápido possível a construção, enfim, um terreno, que seja visto isso, para que seja feito um cemitério e, de preferência, que ele seja instalado na parte alta da cidade. Quanto ao recapeamento da Avenida Elias Tomazella, espero que ele se dê de forma urgente, já teria que ter sido há muito tempo feito, mas, enfim, que ele se dê de forma adequada.
para que não se volte a gastar numa coisa mal feita. Nós estamos vendo, só concluindo, senhor presidente, por favor, nós estamos vendo essa avenida a ser recapeada, entre aspas, a ser, como disse o vereador Nilton Liberti, tapeada há muitos anos. Então, que seja feito um trabalho de qualidade. E apenas para concluir rapidamente, eu gostaria de estar aqui colocando o meu pesar à família da dona Adelaide Garcia dos Santos, falecida no dia 12 passado. Dona Adelaide, a mãe da Cirlei, a mãe do Guinho. A dona Adelaide trabalhou por 19, até mais de 19 anos, como servente da prefeitura e aposentou, inclusive, nessa profissão. Então, fica aqui as minhas condolências à família da dona Adelaide, que Deus a tenha. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de trazer à tona de novo o problema da taxa de lixo, de cobrança de lixo, já que esta casa oficialmente esteve presente no fórum local e entregou um documento por escrito ao digno promotor, e até o momento nós não obtivemos nenhuma resposta sobre as considerações dele a respeito da legalidade ou não da taxa. Então, se o plenário concordar, que se oficiasse ao senhor promotor para que ele nos informe sua posição depois desse tempo decorrido a respeito dessa taxa, já que já estamos indo para o 4º mês, né, de cobrança. Então, logo termina o ano e aí já vai ser mais difícil caso venha a ser decidido por alguma ilegalidade. Consultando, então, o plenário, alguém se opõe ao pedido do vereador? Então, o ofício será expedido, vereador Dr. Anselmo. Muito obrigado. A respeito também do que foi falado desse tapa-buraco, é lamentável. Eu tive a oportunidade de me manifestar já nesta casa, que não leva mais que uma semana para sair todo aquele, se é que se pode chamar de asfalto. Se vocês passarem aqui na rua São Paulo, vocês vão verificar na esquina aqui da rua Pernambuco, que tem um buraco lá que já foi tapado em menos de 2 meses, já foi tapado acho que 3 vezes. Então, que material eles estão usando para fazer esse serviço? Porque, em geral, onde está sendo feito tapa-buraco, logo em seguida sai tudo. Quer dizer, será que o seu prefeito está comprando material de primeira e eles estão entregando material de quinta? Né? Eu acho que seria até bom que a gente pudesse fazer uma fiscalização maior a esse respeito, porque não é possível. Além de o dinheiro público que está sendo jogado fora. Já que o seu prefeito prima tanto pela responsabilidade civil, e é o certo, ele tem que verificar o que está acontecendo. Porque é dinheiro que está indo pelo ladrão. E também o material que foi usado na Avenida Gregório Marques Garcia, terrível. Já está, me parece que veio até uma verba de R$100 mil para fazer o conserto daquela avenida, e está terrível para passar com o veículo lá. Eu não sei porque, talvez seja o próprio terreno do local que seja impróprio para qualquer coisa, porque não é possível. Eu nunca vi aquela avenida certa, ela fica um tempo depois, daqui a pouco já está tudo esburaqueada, o terreno é muito, ou deve ser, sei lá, um brejo lá, alguma coisa assim. Mas precisaria então ver, se for o caso de o terreno ser imprestável, que se contrate uma firma. Eu acredito que com R$100 mil daria para ter feito um serviço de primeira qualidade naquele local, e hoje está lá, que quem passar lá vai, se não tomar cuidado, arrebenta o carro. Tem cada lombada no meio da pista lá que é terrível. Então, fica aí o nosso alerta para o senhor prefeito, já que ele, não sei se ele está vendo, acompanhando a compra desse material, para que ele verifique. E o secretário de obras, que eu não sei quem que é, se é o engenheiro mesmo, que acho que ele então seria o principal responsável por esse serviço que está sendo mal conduzido no nosso município. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, senhores vereadores, eu deixo sempre para usar a palavra no final das explicações, para eu sentir o problema que os vereadores estão sentindo, ver se são os mesmos que os meus.
Então a gente chega a uma conclusão que nós estamos acéfalos em administração pública. Nós temos aqui, dentro da cidade, bem no coração da cidade, né, perto da antiga estação ferroviária, um buraco cheio d'água, onde passam os ônibus circular da prefeitura agora, que uma hora vai perder o ônibus dentro do buraco. Se fosse alguém com uma empresa de fora, tudo bem, mas são ônibus da própria prefeitura. Então, o que está acontecendo? Será que está só vendo o problema da escola? Ou será que nós estamos sem administração pública municipal? O vereador José Delbem tentou, a título de um favor especial, para que a prefeitura desse uma limpeza no acostamento da Rua dos Tomazelas, onde lá se situam duas grandes empresas da nossa cidade, que é a Cerâmica Lopes e Delbem e a YD Confecções. A função do vereador, além de fiscalizar, é trazer, incentivar novas indústrias a vir à nossa cidade para que nos dê emprego, que empregue os nossos cidadãos, para que eles não tenham que sair da cidade de Conchas para trabalhar. Mas o descaso da administração pública municipal está sendo demasiadamente. Porque essa Rua dos Tomazelas já devia estar lá, guia e sarjeta, calçada dos dois lados e pavimentada, para que aquele povo que lá trabalha tenha condições de vida, de se locomover naquela rua, e também as próprias empresas que ali gastaram fortunas para erguerem suas fábricas tenham uma condição de trabalho e que dê emprego, porque a gente tem ouvido falar que depois a gente vem aqui e que as empresas nossas estão procurando novas prefeituras para que instalar suas dependências. Inclusive foi falado da YD, que depois foi desmentido porque... Mas, enfim, o descaso da administração municipal à nossa indústria, ao nosso povo, está sendo terrível. Eu tenho ido procurar reclamar sobre hospital, sobre lixo, sobre... ninguém sabe quem responde por quem. Depois que saiu o João Mir, ninguém sabe quem responde por quem. Então nós não temos a quem reclamar. Se for reclamar só para o prefeito, ele também não vai ter condições de responder, porque a prefeitura é complexa, a gente sabe disso. Então, é a hora do senhor prefeito pôr a bola embaixo do braço, fazer uma reuniãozinha no meio do campo e falar assim, vamos pôr ordem na casa, porque desse jeito vai ficar muito feio para nós, administradores públicos municipais, e vai ficar feio para os vereadores da nossa cidade, vai ficar terrível ao povo que mora em nossa cidade e que depende dos serviços públicos para a subsistência e para o seu dia a dia. Eu fiz uma indicação, que depois se transformou em indicação de todos os vereadores desta casa, para um posto do INSS nessa cidade de Conchas. Até hoje, já faz 40 dias e eu também não recebi resposta. E eu acredito que nenhum dos vereadores, nem a presidência da casa, recebeu nenhuma resposta sobre isso. A qualidade do asfalto, como diz o doutor Anselmo, é simples. Cada rua tem um tipo de pavimentação a ser feito. O modo do solo que vai determinar isso. E aqui em Conchas não está sendo feito isso. Estão jogando material fora. Eu acredito que até o asfalto seja bom, mas está sendo jogado fora, porque se não houver base bem feita, tudo que é feito em cima é jogado fora. E R$100 mil
não daria só para fazer a nossa entrada da cidade até o trevo, como daria para mais ruas e bem feito. O que está precisando é cabeça na administração pública municipal, é chefia, minha gente. Então, eu faço esse apelo ao prefeito que ponha a bola embaixo do braço e vamos dar um destino diferente à administração pública que está sendo efetuada nesse quatriênio 2000-2004. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra o vereador, ainda em explicação pessoal, o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir ao secretário de obras para dar uma atenção também para a estrada que liga o Santo Antônio, Água da Onça, Morro Azul, porque lá está vários buracos, há mata-burro danificado, e também por essa estrada passa o ônibus escolar com crianças. Para essa estrada e para outras estradas que não está dando atenção, então eu acho que o prefeito, o secretário de obras, deveria se preocupar mais e correr atrás para solucionar esses problemas. Também gostaria de falar a respeito do ônibus que vai para Rubião. Outro dia eu comentei aqui que ele deveria sair daqui 20 para 6, um pouco mais cedo, para dar tempo de chegar lá, as pessoas poderem pegar ficha. Eu até acho que deveria sair mais cedo, 5h30, porque assim daria tempo de chegar até a Coab 4, que tem vários vereadores aqui reivindicando, né? E o pessoal que mora na Coab 4 também são moradores de Conchas, e necessitam também do Hospital de Rubião. Então, eu acho que o ônibus tem que sair mais cedo daqui de Conchas, em vez de sair 6 horas, pode sair 5h30, 5h20, e chegar até a Coab 4 para pegar os moradores lá que necessitam ir para Rubião. Eu acho que o prefeito tem que olhar para esse lado aí e fazer com que o ônibus chegue lá assim urgente. Não é para pensar daqui uns 10 dias, um mês, tem que ser para já. Também gostaria de dar os parabéns para os vereadores José Oscar Pavan, Zelão Pavan, ao Sidney Miranda, que tiveram na Secretaria da Agricultura lá em São Paulo, né? Junto com o secretário Duarte Nogueira, reivindicando verbas para o matador municipal de nossa cidade, que me parece que vai vir uma verba grande aí, de R$200 mil. O matador vai passar a ser matador regional. Então, eu parabenizo porque vereadores como vocês, que trabalhando pela cidade, trabalhando pelo povo, tentando trazer progresso para a cidade, isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Com a palavra o vereador José Oscar Pavan. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente da Câmara, que colocou uma condição à disposição dos vereadores que foi viajar para São Paulo na quinta-feira, dia 17, o vereador Sidney Miranda, e o vereador Nilton não pôde acompanhar porque ele tinha seus compromissos, junto com o empresário Humberto Pavan, que ele tem uma reivindicação fez ao secretário do Estado, Duarte Nogueira, através do deputado Caldini Crespo, que agendou essa audiência para nós, sobre o top frango, que ele hoje abate 80 mil aves por dia. E com essa reivindicação que ele está fazendo, que no futuro ele tem intenção na exportação, abate 120 mil frangos por dia, onde vai gerar mais ou menos mais de 500 empregos, só no abatedor dele aqui no Top Frango. E aproveitando essa reunião, nós fizemos uma reivindicação para o nosso matador municipal, que eu estou vendo que vai ficar um prédio abandonado. Eu vejo hoje o senhor Elias Rodrigues citando sobre o negócio do INSS, e até outro dia eu falei para o doutor Anselmo, se o Elias não correr de atrás, acaba acabando em nada esse negócio do INSS aí, que é um negócio muito importante para o nosso município. E assim está acontecendo no nosso matador municipal. Porque o prefeito achou que estava dando uma despesa para a prefeitura, foi feita uma reunião nesta casa com os açougueiros, onde eles pegaram para tocar. Queimou a câmara fria lá, e hoje estão abatendo o boi e entregando boi quente, que fica mais ou menos uma despesa de R$ 2.500. Até no que eu falei para o secretário falou, poxa, mas é uma quantia muito mínima. Falei, mas eu vim também pedir que o prefeito disse que para passar um matador regional, precisa mais ou menos em torno de uns 200 mil, que seria para abastecer a região nossa, Laranjal Paulista, Porangaba, porque Pereiras já abate. Falei, Laranjal não começou lá, mas a fiscalização não aceitou porque não tem o CIP. Então, podia até abastecer a Inhambi, Bofete, essa região. Ele falou, não, eu vou indicar uma pessoa da secretaria, um engenheiro da secretaria, dentro de uns 15 dias ele vai vir ver o abatedor aí, e depois ele vem fazer uma visita no matador municipal e também no Top Frango, que é uma empresa que está aí na nossa cidade. Então, senhor presidente, nessa viagem tive eu, o Sidney e o Aderces, também falando da microbacia do Ribeirão dos Lopes. Então, reivindicando algumas máquinas que é do setor da microbacia,
E ele disse que dentro de um mês e pouquinho, para nós agendar, que ele vem fazer uma visita aqui no nosso município. Será bem recebido. Só isso, senhor presidente. Eu gostaria, em nome de todos os vereadores, se assim me permite, deixar registrado aqui nos anais da nossa casa uma nota de pesar pelo falecimento do senhor Acácio Luiz de Souza, irmão do nosso colega vereador Agenor Luiz de Souza. Oportunamente a gente expede o ofício, ele faleceu semana passada, e nós lamentamos muito o ocorrido. Senhor presidente? Pois não, senhor. Podia também se oficiar a família do senhor Albino Pavan, pai do João Humberto. Nós já providenciamos, vereador. Já. É que não houve sessão naquele intervalo, mas foi oficiado, sim. Nada mais havendo, eu dou por encerrada essa sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de maio, às 19h30, esclarecendo que, se necessidade houver, eu peço a colaboração dos vereadores para uma sessão extraordinária. Quanto à próxima reunião da mesa diretora, fica o convite a todos os vereadores, ela vai se realizar no próximo dia 28 de maio. Está encerrada a sessão.